meus queridos irmãos, pastor Carlos Schultz, missionário aqui na Romênia. Depois de um longo período aí sem gravar vídeos, aproveitando, tirando essa tarde aqui de segunda-feira para informar os irmãos a respeito da nossa caminhada ministerial, de como estamos e daquilo que Deus está a fazer aqui na Romênia. Primeiramente, quero começar falando um pouquinho de como foi esse primeiro semestre, né, e como tem sido os trabalhos ministeriais e até mesmo a vivência em meio à pandemia aqui na Europa, né? Como os irmãos sabem, no início do ano a Itália começou a ter um surto muito grande da pandemia, e a Romênia, por conta de haver muitos romenos morando ali na região, foi uma das primeiras aqui na Europa a fechar as fronteiras, né? E que isso ajudou muito na não disseminação, na não proliferação do vírus. Houve um lockdown, houve o fechamento das fronteiras, mas isso acarretou no mundo todo, né? Não só aqui na Romênia. Os irmãos aí no Brasil, eu já percebi que tem se adaptado ao mundo digital, mas isso, como eu estava dizendo, acarretou numa transformação de como se fazem as coisas. E como eu disse, mas todo mundo passou por isso, mas a Romênia tem um grande diferencial, né? Tirando aqui a capital București e certas grandes cidades aqui, como Cluj, como Timișoara, outras cidades um pouquinho maiores, onde você tem um número de jovens, algumas cidades onde você tem alguns polos de tecnologia, o restante da Romênia é interiorano, é um país agrícola, e que, eu não estou brincando, é como se você voltasse visitando essas regiões há 60 anos no tempo. Não apenas nas questões tecnológicas, mas também nas questões de visão de mundo, de como se fazer as coisas, até o se vestir. É engraçado, eu tenho algumas fotos em que as pessoas estão para se casar, os noivos tiram, até mesmo nas igrejas que nós visitamos, em que a indumentária parece muito da década de 40. É interessantíssimo isso, né? E então os conceitos também, e os preconceitos em relação à tecnologia, eles andam juntos, não é? Eu acho que eu já comentei em alguns vídeos, né, que um dos grandes problemas da igreja aqui na Romênia, além do legalismo, é a sua capacidade de se fechar em si mesma, né? A comunicação externa é muito precária, né? Existe um preconceito muito grande com os evangélicos. Eles são vistos aqui como seita, então eles não entendem, os ortodoxos não entendem os evangélicos como sendo uma religião cristã, uma seita cristã. Então, obviamente, novamente, tirando as grandes cidades onde você tem uma influência ocidental muito mais forte, um globalismo muito mais pujante, você migrando para essas cidades do interior, isso é muito forte, não é? E a Romênia, em sendo o país do leste europeu com o maior número de crentes, a nossa preocupação, pelo menos minha, de Juliandra, sempre foi não apenas providenciar treinamento a lideranças aqui nas grandes capitais, que isso muitos outros missionários provêm, outras instituições provêm, mas de sempre tentarmos migrar para cidades do interior, onde você não tem, onde esses pastores não têm acesso, e esse contato se faz muito no pessoal, na informalidade. Então eu estive na região de Óti, que é a região mais pobre aqui da Romênia. Eu estive na região de Constanța, Óti e Constanța, não a cidade, mas as regiões são de menor número de crentes, onde o misticismo e magias ainda são, bruxarias são muito feitos, onde as coisas são muito mais fechadinhas. Então esse deslocamento para essas regiões, ele se faz necessário para que a gente se apresente, quebre as barreiras, não apenas denominacionais, mas não do preconceito, mas do medo, do estigma que desde a época do comunismo carregam, a desconfiança, para que a gente possa então
apresentar uma proposta, e no meu caso a especialização ainda na área educacional, de proposta de implantação de uma educação, de um treinamento nessa área, seja efetivado. E com isso, com o lockdown, muitos desses contatos que estavam agendados agora, eu deveria estar neste momento em Suceava, a região que meu avô nasceu, que é uma região muito interiorana, uma outra Romênia, conhecendo uma escola lá, que eu conheci esse pastor da Igreja dos Irmãos, da Igreja do Evangelho, aqui é o nome, para estar lá, para conhecer, para tentar ver como poderia ajudar, etc. Tal, mas isso não foi possível por conta do coronavírus, porque embora desde o dia 1º de junho foram abertas as coisas, inclusive as praias, porque o pessoal que já estava ficando, foram quase 3 meses, e o pessoal já estava ficando nervoso, o número atual hoje em dia de novos casos tem sido maior que 1.000. Inclusive havendo um risco de um novo lockdown aqui na Romênia. Então, nesse sentido, o trabalho na expansão para estas regiões foi prejudicado, né? E com a demanda tecnológica de todo mundo fazer encontros via Zoom das igrejas, porque as igrejas inclusive foram proibidas de congregar e inclusive agora se encontram novamente talvez na iminência de serem fechadas, houve uma super exposição no meio digital, né? Fazendo com que inclusive a incidência de novos cursos fosse diminuída para que a regularidade do encontro entre os irmãos pudesse ocorrer. Porque, meus irmãos, o romeno valoriza muito, e o que é muito bom e o que é bíblico, né? O encontro congregacional. Muitos dos nossos irmãos mais velhos estavam sofrendo com a impossibilidade de você poder estar junto. E coisa que a internet, mesmo nós fazendo os cultos online, mesmo tendo os encontros todas as quintas-feiras com eles, mesmo assim, a carência do contato físico foi muito sentida. Então as igrejas tiveram que, de alguma forma, não só aderir à questão digital, mas a como consolar esses irmãos, especialmente os mais velhos, desse isolamento. Foi um sofrimento muito grande, até mesmo para os jovens. Eu faço discipulado de um jovem aqui há já um bom tempo, estou andando caminhando com ele, e o sofrimento, é um rapaz que mora sozinho na casa dos 30, não é casado, não podendo sair de casa, isso abalou também a ele, né? Então os pastores aqui, a gente começou a dar um foco especial a esses irmãos no consolo e no encorajamento, né? Mas nós tivemos, graças a Deus, a oportunidade de ministrar os cursos, os treinamentos nas mais variadas áreas com alguns irmãos via Zoom, o que foi muito bom, porque o trabalho não parou, mas ao mesmo tempo o número diminuiu. E também tivemos a oportunidade, como eu falei com os irmãos, de iniciarmos aí um contato com os irmãos de Portugal que queriam treinamento na área de mobilização missionária. E o que é foi uma bênção muito grande, né? Bom, minha cabeça já visando também nos romenos da diáspora aqui, né? Acho que já comentei em alguns outros vídeos de que a Romênia anualmente perde um número muito grande de romenos que saem do país para trabalhar em outras localidades que pagam melhor. O salário mínimo na Romênia é um dos menores da Europa, então as pessoas saem, os jovens saem, migram, e existe então um número muito grande de romenos espalhado por toda a Europa, e Portugal não é diferente, não é? E existe algumas igrejas muito interessadas nessa questão missional, de como se fazer movimentos missionais, de como interagir. Então a equipe aqui da Romênia, via o pastor Tomé Fernandes, tio da minha esposa, conseguiu os contatos. Nós reunimos muitos pastores ali de Portugal e iniciamos então um treinamento básico que redundou
num segundo treinamento mais rápido, e que agora nós estamos em conversa para estarmos ali iniciando um trabalho junto a uma igreja, a igreja talvez da Ponte, é em Lisboa, mas eu não lembro, acho que é Parque das Nações, eu não lembro o bairro ali, que vai iniciar e encabeçar esse projeto, e nós vamos estar dando suporte, talvez fazendo algumas visitas. Quando eu digo nossa, a equipe da Romênia. Talvez um dia eu vá para lá, outro dia o Jorge ou o Adrian, que é um romeno da nossa equipe, e a gente possa então ajudar os irmãos a desenvolverem esse movimento missional, dando treinamentos a outros pastores. E dentro dessa perspectiva eu me enquadraria mais dentro da área da educação cristã, que foi um dos temas muito perguntados ali, né? Como educar a igreja, como ter uma educação cristã dentro das igrejas que pense em missões. Então tudo isso agora é fruto de trabalho, fruto de desenvolvimento, aliado a outros parceiros que nós aqui também fazemos parte, né? do Simple Mobilizing, lá da Inglaterra, e enfim, juntando aí recursos para que a gente possa abençoar esses irmãos, né? Então isso foi um trabalho muito bom, muito importante e muito desgastante também, né? E eu peço oração para que esse trabalho desenvolva, e peço oração também aos irmãos para que os nossos cursos aqui, os nossos treinamentos aqui voltem aí com força total, especialmente dentro da possibilidade dos cursos presenciais, que é o que o romeno valoriza muito. Como eu disse, embora a internet na Romênia seja uma das mais rápidas do mundo, nem todos têm acesso a ela. Aqui na capital você tem, nas grandes cidades, mas nos interiores você não tem. Então a gente precisa aprender a dosar isso, né, e não depender apenas do digital, sendo que o nosso alvo primário é atingir esses pastores sem nenhuma formação, né, assim por dizer. Também estou envolvido ainda, é o que me gerou, acho que, maior estresse, cansaço, e não consegui tirar férias mesmo, eu deveria, porque agora o período que nós estamos vivendo do verão aqui na Romênia é o período de férias, né? E até um dado curioso: existem igrejas que fecham nesse período, porque as pessoas saem das cidades para visitar suas famílias no interior e passarem todas as férias lá. É curioso isso, né? A nossa igreja não para. Funciona com 2 cultos de manhã e à noite nos domingos, e é uma das poucas, porque a maioria só tem um culto pela manhã, mas isso é curioso, porque até mesmo o número de participantes da igreja cai, que Bucareste é o local de trabalho, mas a capital não é o local que as pessoas amam viver, elas gostam dos campos, dos interiores, mas isso afeta também os ministérios da igreja local, tanto que agora os nossos grupos pequenos estão em pausa de férias. A gente está tendo dificuldades com o grupo de louvor, tivemos que socorrer agora no domingo passado. A nossa igreja são 3 pastores, sou eu, mais 2 pastores, e então nós nos revezamos, então a gente consegue lidar bem com isso, mas o número até mesmo de frequência diminui. Então existe um trabalho pastoral por trás muito forte e necessário para que esses irmãos continuem com suas disciplinas espirituais, né? É uma questão cultural muito forte. Na cabeça é como se agora é o momento de férias e eu pudesse desligar de tudo. Então há um trabalho ainda a ser feito nesse sentido. Como não existem EBDs, você não consegue implementar trabalhos como o EBF, porque se você for querer focar nos adolescentes ou em crianças, os pais estão fora, então estão com seus filhos fora da cidade, e isso então atrapalha um pouco os trabalhos. No entanto, eu faço parte, né, como eu disse, do board da Bucharest Christian Academy. Eu entrei nesse board, fui convidado para entrar nesse board como uma ajuda externa. A escola estava passando por alguns problemas até sérios,
em termos de relacionamento interpessoal, com liderança, em termos de planejamento, captação de alunos. Então eu fui desafiado, aceitei, fiz parte desse board e também trabalhando junto nessa área do aconselhamento bíblico para dirimir os conflitos, ajeitarmos o meio de campo, né? Isso foi um trabalho extremamente cansativo e estressante, muito. Então eu até peço perdão aos irmãos pela lacuna de às vezes até mesmo textos escritos no WhatsApp, porque muito embora estejamos no período de férias, desde o início de julho, a gente precisa preparar o ano letivo, que vai começar em setembro. Então nós temos julho e agosto para preparar. No entanto, houveram muitas mudanças na escola, né? Houveram algumas demissões, alguns pedidos de demissões, mudança. Infelizmente, os membros mais antigos do board decidiram se retirar. Então tivemos que fazer convite para novos membros do board. Para que os irmãos entendam, existe a escola com seus funcionários, com os professores, existe o diretor, que inclusive foi um novo diretor. Nós precisávamos correr atrás de um novo diretor, graças a Deus conseguimos achar um diretor. Então você tem a figura do diretor e o board está acima organizando, supervisionando. Então imagina o board mais antigo com toda a experiência, todo o know-how, ele sai. Eu sou o membro mais novo e mais velho, junto com uma outra moça que precisou ir para os Estados Unidos, então uma americana. Então isso gerou muito trabalho, muita discussão, muita tensão, muito estresse. Então o período de férias não tem sido muito período de férias, porque há todo um planejamento, né? Então novos professores chegando. Com a questão das epidemias, existe também essa preocupação. A gente não sabe como vai funcionar, se todos os alunos poderão estar presencialmente, se serão parte internet ou parte presencial, ou se tudo vai ser online. Então isso demanda planejamento de tudo como vai ser, para que exista a aprovação do governo para o funcionamento. Estamos correndo atrás de algumas certificações importantes da escola, e com a saída dos membros mais antigos, eu precisei me inteirar de tudo isso, correr atrás. Algumas coisas são feitas nos Estados Unidos, eu não sou americano, então um grupo desses americanos estão cuidando desta parte. A gente vai cuidar da parte aqui dessa acreditação dentro da Romênia. Enfim, muitas coisas a serem trabalhadas e tratadas, e isso gerou um estresse muito grande, um cansaço físico e emocional muito grande, mas graças à bondade de Deus, e essa é a grande vantagem de trabalhar com irmãos crentes, as coisas estão caminhando, conseguimos aí dirimir a maior parte dos conflitos, estamos conseguindo caminhar com uma boa perspectiva agora para o próximo ano letivo. Então continue orando pela BCA, pela escola, pelos professores, pelos diretores, por sabedoria. Continue orando pelo board. Então, existe muito trabalho a ser feito. Então eu quero ver se eu consigo agora tirar pelo menos mais 2 semaninhas de férias para que a gente volte, porque o trabalho não para ali na BCA. Então, resumindo, esse semestre foi um pouco conturbado devido à pandemia, alguns trabalhos cancelados. No entanto, outras oportunidades surgiram. Então tivemos ali as oportunidades de continuar fazendo alguns cursos aqui para romenos, online ainda. No início do ano tivemos alguns encontros presenciais que eu divulguei com os irmãos, mas uma abertura de trabalho muito grande surgiu em Portugal, que vai exigir uma demanda de treinamento, mas isso pode ser feito online, algumas poucas visitas, quiçá. Estejam orando pelos trabalhos na BCA, estejam orando pelos trabalhos dentro da igreja local, com o discipulado, com a parte das aulas. Em relação ainda ao futuro, aqui na Romênia iniciou-se há muito pouco tempo, está engatinhando um movimento de aconselhamento bíblico, tendo toda a linha do aconselhamento tendo por base a Bíblia.
Nós tivemos um treinamento, uma especialização em aconselhamento bíblico na nossa formação, ainda lá no Palavra da Vida no Brasil. Então, essa semana a gente já está tentando agendar um horário com esses irmãos para que a gente possa se envolver com eles, para que o trabalho se expanda. Então nós vamos conhecer o trabalho, como tem sido feito, de como tem sido essa expansão, o approach nas igrejas. Então é uma oportunidade para que a gente se envolva. Há um interesse muito grande na própria igreja local que a gente trabalhe com aconselhamento, não só dentro das igrejas, mas também para fora, né? Das igrejas. Há esse movimento começando, então a gente vai ver como é que tudo isso vai funcionar e como isso vai poder se encaixar dentro do nosso ministério, né, sem sobrecarregar. Então, existe também a necessidade de que eu estava dando alguns módulos dentro do seminário, dentro do Instituto aqui Batista, aqui de Bucareste, a título de convite, né? Eu não tenho uma cadeira, não sou um professor oficial, porque eu nem posso ser. E para aqueles que lecionam em instituições de ensino formalmente, você precisa ter aí o mestrado ou um doutorado. E isso é a regra que, infelizmente, nenhuma instituição oficializada pode escapar, né? Lá em Sutiaro, que eu precisava estar lá, que tem uma escola de missões, eles têm essa escola, mas é uma escola informal. Você não vai haver ali nenhum tipo de expedição de diploma, etc. tal. Mas existe essa preocupação aqui em relação a seminários e institutos formais. Então, eu estou vendo a possibilidade de eu fazer algum mestrado que seja 100% online. Eu me interessei dentro da área qual eu tenho trabalhado, que é a educação cristã, educação teológica, para ser mais sincero, muito embora eu também trabalhe com educação cristã dentro da igreja local, a nossa parte do trabalho tem sido mais na formação teológica. E há então esse mestrado em Londres, que é muito bom, foi muito bem recomendado por pessoas. Mas isso quero ver, agora eu vou entrar numa conversa se eu consigo a bolsa de estudo, porque é em pounds, né, em libras, e é caro, não é barato. Então eu quero ver se eu entro num programa de bolsas para que eu possa estudar, para que eu possa ser aproveitado dentro aqui das instituições de maneira formal, se eu assim pretender continuar a trabalhar. Então eu quero, obviamente, expandir aí dentro da área da educação cristã e educação teológica. Então eu esteja orando por isso também. É algo que a gente tem no nosso coração. E, por fim, esteja orando pelas nossas questões aqui emocionais e de saúde, que andam caminhando juntos, né? Como os irmãos sabem, eu partilhei nas últimas mensagens da necessidade de medicações biológicas. E aí surgiu uma possibilidade de eu conseguir essas medicações biológicas, que são caríssimas, em torno de $5.000 por ampola. Ao longo de um ano eu teria que tomar aí em torno uma a cada 3 meses, mais aproximadamente, e o que tornaria impossível, né, a permanência aqui, porque não tem como tirar esse dinheiro. Mas a gente está num impasse aqui. Primeiro que eu, graças a Deus, estou, muito embora tenha sofrido aí com as questões de estresse e questões emocionais, devido ao trabalho ali de reestruturação da escola e tudo aquilo, eu não tive mais episódios graves. Eu tenho tido constantes problemas no intestino, mas nada grave, especialmente nos olhos. Tive algumas inflamações no punho, que ficou inchado, eu nem dobrava direito das articulações, mas os olhos, que eram uma preocupação e são uma preocupação maior, graças a Deus não tive, e o exame de colonoscopia não apontou nada de mais grave. O que é bom, o que me garante uma permanência e uma versatilidade para trabalhar. No entanto, para que eu consiga essa medicação, eu preciso provar uma necessidade muito grande, uma gravidade muito grande.
Porque nem mesmo os romenos que precisam dessas medicações aqui, muitos deles não têm acesso, os nacionais não têm acesso, quanto mais os estrangeiros, não é? E então há aqui uma certa, como eu poderia dizer, uma certa incongruência, porque eu preciso da medicação para que eu não tenha eventos mais graves novamente, porque os médicos já falaram, a próxima inflamação que eu possa ter nos olhos pode me cegar permanentemente. Pode ser que eu perca, porque dependendo de onde a uveíte se der, eu perca. Eu já tenho o nervo óptico aqui danificado em 30%. A próxima inflamação, a próxima uveíte, ela pode danificar meu olho de tal forma que eu perca a visão. Ao mesmo tempo, eu não estou apresentando um quadro, já acho que há um mês, de sintomas graves, o que torna, o que põe em dúvida a minha necessidade. Então, as coisas, eu enviei um dossiê, o meu médico enviou um dossiê, agora ele está pedindo mais exames, alguns laudos dos oftalmologistas, para que a gente consiga montar um dossiê um pouco mais encorpado, para que o governo romeno, a Secretaria de Saúde aqui, ele aceite e me forneça essas medicações. Porque, do contrário, eu teria que deixar a Romênia para iniciar um tratamento no Brasil, para ter uma aceitação no corpo e, quiçá, meu corpo regular, estabilizar. E aí, quiçá, há a possibilidade sempre de voltar às medicações mais antigas. Mas como eu não estou tendo também outros, novamente, porque eu estava tendo, cada três semanas, inflamações terríveis. Precisei ir para o hospital várias vezes. Pode ser que, quem sabe, eu estou orando para que Deus me estabilize de vez e eu até esqueça essa necessidade dessa medicação, mas esteja orando por isso, porque disso depende a nossa permanência, disso depende o traçar dos planos, etc. Tal, não é? E isso mexe com o emocional muito fortemente, porque cada inflamação mexe comigo. Cada inflamação é uma série de remédios que mexe com a minha tireoide, que mexe com o meu estado emocional. Então eu tenho flutuações, às vezes, de humor, às vezes de um desânimo muito grande, aí eu tenho que tomar remédios para estabilizar tudo isso. É horroroso. Né? Isso mexe com Juliandra, isso mexe com as crianças. A Juliandra fica nesse estado de inconsistência emocional também, de me ver assim. E isso acaba gerando conflitos, isso acaba gerando expectativas, anseios. Então, que os irmãos estejam orando por essas questões de saúde. Graças a Deus, a gente tem passado agora esse último mês estável, e eu espero que continue assim. Então, que estejam orando por isso. E, bom, eu queria deixar esse update para os irmãos. Orem para que eu tenha agora as crianças no período de descanso. A gente também está iniciando o planejamento do homeschooling das crianças para o próximo semestre. Mas que Deus nos dê aí momentos de descanso e momentos já de começar a acertar os próximos treinamentos, os próximos cursos, as questões com Portugal, as questões com a escola, as questões com o seminário, as questões com a igreja local. Orem pela Romênia, orem para que a pandemia aqui possa encontrar níveis mais adequados para que o lockdown não venha a ser instituído novamente. E orem pela igreja romena. A igreja tem crescido, graças a Deus. Mais irmãos têm sido despertados para missões, mais irmãos têm sido despertados a serem sal e luz nos seus ambientes de trabalho e de estudo. E precisamos de mais missionários, precisamos de mais treinamento. Então, orem por isso, orem por nossa família, e nós estamos orando por vocês. Nós somos muito gratos a todos vocês pelas orações. Nós somos, desculpem o barulho, eles estão aqui reformando alguns apartamentos. Nós somos muito gratos pelas orações, somos gratos pelas ajudas financeiras. Os irmãos nos tiraram de um peso muito grande das costas. É sempre uma grande luta renovar o homeschooling das crianças, o pagamento é em dólar, o aumento do dólar, mas os irmãos nos ajudaram financeiramente. Quero agradecer a cada um de vocês a fidelidade, quero agradecer a cada um de vocês o sustento nas orações e essa parceria em prol da expansão do reino de Deus aqui na Romênia. Que Deus os abençoe. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
e que Deus continue agindo com graça nas vossas igrejas, nas vossas vidas, e que a gente possa continuar nessa parceria em toda a expansão do reino. Um forte abraço a cada um de vocês. Deus abençoe.